Amigos do Pensar Piauí, olá, como vai? Tudo bem? Estou hoje aqui com o Miro, Altamiro Borges, jornalista, militante das comunicações de longa data, e vai conversar conosco sobre comunicação e política, trocar aqui um pouco de ideias conosco. Essa entrevista do Miro também vai fazer parte do canal do Pensar Piauí no YouTube. Então, eu peço para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, toca no sininho para receber nossas mensagens. Miro, é um prazer recebê-lo aqui nessa entrevista no Pensar Piauí. Como vai? Já começou travando nossa conversa? Prazerzão meu, tô bem. Seguindo a quarentena. Tudo bem. Mas está tudo tranquilo, né? Então, Tá tranquilo, estamos tocando aqui. Deixa eu só desligar aqui um negócio antes de dar zebra, Oscar. Isso, pois desliga aí. Enquanto isso, Pronto. formular aqui minha primeira pergunta para você. Deixa eu lhe dizer, eu sou uma pessoa a favor do isolamento social, agora, nesses tempos de pandemia. Eu acho que precisa todo o cuidado do mundo com relação à prescrição da cloroquina. E também acho que o Bolsonaro é um mal para o país. Então, nesses 3 pontos, eu estou de acordo com a Globo e com o Jornal Nacional. Mas eu confesso, Miro, que assistir aquele noticioso da Globo no tocante à pandemia é de torcer o estômago. A gente fica deprimido. Eu acho que a gente fica doente. Eu estou dizendo isso para pedir um comentário seu sobre os cuidados que um noticioso, que um momento de informação jornalística deve ter, mesmo quando se trabalha com a verdade dos fatos. Eu acho que a Globo, nesse aspecto, ela está trabalhando com a verdade dos fatos. Mas quantas pessoas no país não têm como fonte única de informação apenas o Jornal Nacional? Quantos deprimidos nós teremos, quantas pessoas doentes nós teremos por uma ênfase que eu acho que, não sei se demasiada, grande demais, que a emissora começou a dar. Ou seja, como é que a comunicação, o jornalismo, se comporta diante de uma pandemia? Oscar, eu tenho problema com a Globo já bastante antigo. Eu também. Mas não é nesse caso. Sim. O problema da Globo é a Globo ter apoiado o golpe de 64, Sim. é a Globo ter apoiado a ditadura, é a Globo ter escondido os atos pelas diretas já, é a Globo ter sacaneado os trabalhadores na Constituinte, fazendo campanha contra todos os direitos dos trabalhadores, é a Globo ter feito o que fez para desestabilizar os governos Lula e Dilma, é a Globo, em parte, ter chocado o ovo da serpente que resultou na eleição do Bolsonaro. Então, sim, com relação a essa manipulação da informação, né, a Globo se constituindo o principal partido político do país, eu tenho uma visão muito crítica. Nesse caso específico da pandemia, aí a coisa... o mundo é muito contraditório. Eu acho que, no geral, a TV Globo, tanto a aberta como a Globo News, tem feito um bom trabalho. Acho que mesmo pode ter alguma dose de escandalização, que tem a ver, inclusive, com audiência. É isso que eu quero chamar a atenção. É isso que eu quero chamar a atenção, essa dose de escandalização. Prossiga. Então, pode ter a ver, pode ter em função de audiência, medida pelo Ibope e tal, mas mesmo assim, eu fico imaginando o seguinte: se não tivesse uma dose pesada de informação mostrando a gravidade da situação, será que o isolamento social não estaria pior do que já está? Eu tenho dúvida. Eu acho que até pela atitude do governo federal de ter tratado isso como uma histeria da imprensa, por ter tratado isso como uma gripezinha, né? Por ter feito orientações contrárias à Organização Mundial de Saúde, por cada hora falar uma coisa, por aparecer em aglomerações sem máscara, por tudo isso, isso gerava na sociedade dúvida. E muita gente ia para a rua. Se você não tivesse uma campanha informativa pesada
para mostrar, olha, bicho, cuidado que esse negócio, esse vírus é bravo, isso não é gripezinha, né? Por exemplo, essa série de reportagens que a Globo está fazendo, pegando atores, né, o elenco da teledramaturgia da Globo, para falar de cada personagem morto, eu acho que é um trabalho impressionante, porque você dá vida ao número. Aí a teledramaturgia da Globo, que é barra pesada. Você trabalha com a vida, com o ser humano. Então, me achando que pode ter um pouco de escandalização em função dos pontos no Ibope, eu acho que, no geral, desculpa estar falando isso, você conhece minhas opiniões sobre a Globo, no geral, o trabalho da TV Globo tem sido positivo no combate à pandemia. Eu acho que pior é o trabalho de algumas outras emissoras, né? Por exemplo, o sistema bolsonarista de televisão, o SBT do Silvio Santos. É pior esse trabalho. Um escândalo, ele tirou um telejornal do ar. Exatamente, ele desarma a população para enfrentar uma pandemia, né? A pandemia é um negócio muito sério, né? Não pode ser tratada como está sendo tratada pelo governo federal, não pode ser tratada como uma histeria da imprensa, como o Bozo falou por aí, né? Então, no geral, eu acho que o tratamento tem sido positivo, minha opinião. Ok. Pois vamos tratar, então, agora das empresas de telecomunicações, que são as responsáveis pelas TVs por assinatura, banda larga e internet. Como é que você tem visto a atuação desse setor agora, nesse momento de pandemia? A TV a cabo ela estava numa crise violentíssima, né, que tem a ver com a crise econômica, né, crise econômica que vem se prolongando no Brasil, tem a ver com a internet, com o serviço de streaming, por exemplo, não é isso? De transmissões ao vivo, de transmissões pela internet, né, por vários programas de TVs pela internet, né, Netflix e tal. Então, a TV a cabo estava em crise. A TV a cabo no Brasil estava numa queda acelerada de assinantes, né? Agora, com a pandemia, inclusive, deu uma melhorada. Estava vindo numa queda acelerada, deu uma estabilizada. Está num platô. Não está subindo, mas também não está caindo do jeito que estava antes. Parou a caída. Parou a caída, mas em função disso, em função das pessoas estarem procurando mais informação, as pessoas estão presas, muitas delas, em casa, né? Então assiste mais televisão. Uma televisão aberta é uma porcaria, muita gente vai para a TV a cabo, né? Então deu uma estabilizada. Eu acredito que passando a pandemia, até em função da crise econômica, você está vendo aí, são milhões de brasileiros que já foram demitidos e milhões de brasileiros que estão ganhando menos. Está tendo corte de salário brusco, tem lugares que chega a 70% de corte. Então, eu acredito que, passada a pandemia, a tendência é que a TV a cabo afunde de vez, né? Vai afundar novamente, né? A situação da pandemia acabou obrigando a abrir canais, vários canais foram abertos, inclusive, né? Que você não precisava pagar para ter acesso a determinados filmes, mas isso volta tudo ao normal, numa possível nova normalidade, mas eu acho que a tendência é de queda. Mas a pandemia, no tocante à internet, ela tem revelado aí que boa parte dos brasileiros, e aí quando a gente vai olhar a questão da educação, isso fica escancarado, tem dificuldade de acesso à internet. Alunos que precisam agora da banda larga, de uma internet com velocidade, dinâmica. Aqueles que têm internet não têm neste padrão que eu me referi. E muitos, centenas, milhares, sem esse instrumento que me parece, e aí fique à vontade para confrontar, no caso da educação, veio efetivamente para se estabilizar. A educação à distância, a educação por meios virtuais. Mas esse é a questão da universalização da internet. É uma situação que a pandemia deixou claríssima que é um problema grave para o Brasil, não é isso? Sim. Eu não tenho um número preciso aqui comigo, Oscar, mas
Tá? Eu acho que está na casa de uns 70, 80 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, ou que têm um acesso muito precário à internet. A internet no Brasil ainda não se universalizou, né? Isso é um problema. Ele vinha numa batida de universalização com o governo Lula e Dilma e estancou e não se universalizou. Tem, inclusive, grana, né, que deveria estar sendo usada para isso, que está parada, está contingenciada, né? Então, isso é um problema seríssimo, né? Daí, inclusive, fica mais evidente como esse que gosta de chamar. Parece que caiu nossa conexão. A gente está falando de qualidade de internet e aí tivemos esse problema, Mira. Alô? Altamiro? Parece que vamos precisar reconectar. Alô, Miro? Como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, tanto a CNTE quanto a CONTE, questionam o ensino à distância, principalmente para a criançada. Eu quero ver os pais. Vamos lá, ensino à distância, eu quero ver qual é o pai que vai ficar ensinando as crianças dentro de casa, à distância. Esse momento agora, essa questão dos pais, ela já está muito evidente, né? Pois é. Uma casa se não tem a relação direta com o professor, a educação vai para as cucuias também, né? Então, tanto a CNTE quanto a CONTE têm questionado esse negócio, né? Vamos ver como vai ficar. A televisão ontem mostrava, era uma casa, 5 alunos e um terminal só de internet. Quer dizer, como é que você faz? Cada um dos 5 precisava de um terminal de internet, né? Na casa tinha um precário para servir a todos. Meu querido, vamos falar aqui um pouco de... Não, antes de entrar em política, que era o tema que eu ia chamar, ainda preciso fazer nessa área da comunicação mais uma pergunta para você. Você foi um dos baluartes aí de um movimento interno dentro da comunicação que fez nascer um contraponto à versão dos fatos que a grande mídia, Globo, Folha de São Paulo, Revista Veja e outros mais, davam do que acontecia no Brasil. E dentro desse grupo do qual você fazia parte, a gente se denominou de blogueiros progressistas, jornalistas ou pessoas não da área do jornalismo, mas que tinham afinidade com o manuseio de informações, de repente começaram a ocupar espaços na internet e trabalhar informações. Por exemplo, em 2010, na disputa Dilma-Zé Serra, foram essas pessoas que nós designamos de blogueiros progressistas que, através de seus espaços na internet, desmistificaram aquela suposta agressão que o Serra tinha sofrido, quando, na realidade, ele foi atingido por uma bolinha de papel. Mas o Jornal Nacional dizia, na ocasião, que ele tinha sido atingido por um objeto pesado e contundente. Depois desse tempo todo de mudanças de governos progressistas para governos de golpe, como o do Temer, e de governo que a gente não pode nem nominar, como o do Bolsonaro, como é que você está vendo esse ramo da comunicação dessas pessoas que trabalham com a informação através da internet, colocando uma outra visão para a sociedade diferente dos grandes veículos da mídia comercial? Então, Oscar, você participou ativamente, você é um participante desse Sim. movimento, inclusive é da Comissão Nacional de Blogueiros. Sim. Né? Esse movimento, ele nasceu, em termos de data, ele nasce em 2010, agosto de 2010, com o primeiro Encontro Nacional de Blogueiros, que passou a se chamar Blogueiros Progressistas, havia muita dúvida com relação ao termo, mas foi esse o termo que ficou, que foi esse encontro de agosto lá em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Isso. Né?
E a partir daí nós realizamos, acho que 6 encontros nacionais e um internacional, inclusive, um seminário internacional, né? Que foi constituindo esse movimento. Naquela época, era um movimento mais de blogs mesmo, né? Então, você tinha os blogs já com um certo tempo, né? O blog do Eduardo Guimarães, você tinha o blog do Azenha, você tinha o blog do Paulo Henrique Amorim, do Nassif, do Renato Rovai, né? Você tinha o blog do Leandro Fortes, você tinha um time de blogs, né? Que vinha fazendo exatamente esse contraponto ao que o Paulo Henrique Amorim chamava o PIG, ao Partido da Imprensa Golpista. De lá para cá, essa realidade mudou muito, né? Surgiram as redes sociais, né? Então, no primeiro encontro de blogueiros, você tinha blogueiros e comentaristas, né? Os que faziam comentários nos sites e blogs. A partir daí, você teve a disseminação de redes sociais, Twitter, Facebook. Então, redes sociais ganharam um peso muito grande. Você teve, mais recentemente, o WhatsApp também como uma forma de comunicação espraiada, rápida, instantânea. Então, você teve modificações nesse universo, nesse ecossistema da informação, né? Eu acho que, no geral, esses sites e blogs daquele período, alguns, por N razões, não sobreviveram, mas eu acho que, no geral, eles cresceram, eles ganharam maior influência na sociedade. Hoje, disseminaram. Você tem essa experiência aí do Piauí, que é uma belíssima experiência. Foi disseminando pelo Brasil todo. Né? Alguns deles hoje fazem uma disputa tete a tete com veículos de comunicação tradicional. Né? Você tem hoje sites desse campo progressista, né? Anti-hegemônicos, não é isso? Contra-hegemônicos, melhor dizendo, né? Que tem um número de acessos muito elevado, são milhões de acessos diários. Né? Então, fazem a disputa de opinião, faz a tal disputa de narrativa na sociedade brasileira. Então, acho que ganharam força. Hoje você tem sites e blogs muito fortes, com muita capacidade de interferência, né? E você disseminou mais e você teve a ampliação das redes sociais. Eu acho que isso hoje serve para criar um contraponto. Evidente também que a direita e a extrema-direita passou, através de grana e através de estimular os piores instintos do ser humano, né, baixarias, tal, ódio, violência, passou a também fazer uma disputa muito forte nesse terreno. Então, as redes sociais hoje estão contaminadas por essas milícias fascistas, né, através de fake news e através de robôs, tal, que também fazem a disputa. Né? Então, nós estamos numa guerra de narrativas na sociedade muito violenta. Veja no próprio episódio do coronavírus. É uma guerra de narrativas muito violenta. Mas eu acho que, no geral, cresceu esse movimento do chamado da blogosfera progressista de 2010, que você participou, cresceu. Muito bem. Agora sim, política. Deixa eu perguntar aqui para você. O governo Bolsonaro se sustenta até quando, Miro? Boa pergunta. Eu acho que o Bolsonaro... Eu não sou daqueles que acham que o Bolsonaro é um gênio da política e que ele está super forte. Eu não sou desses. Né? Eu acho que o Bolsonaro é um imbecil que só chegou à presidência da República em função de circunstâncias. Entre essas circunstâncias, não é só no Brasil, foi no mundo. Né? Isso tem a ver com a crise econômica, isso tem a ver com a crise das instituições, né? Isso tem a ver com erros que foram cometidos por experiências de esquerda também. Né? Tem a ver, em vários países do mundo, e no Brasil, que nós vivenciamos isso de perto, tem a ver com o papel que a mídia hegemônica desempenhou. Bolsonaro chegou por isso. Ele foi fruto das circunstâncias. Ele é um imbecil que o vento passou e levou. Né? E acho que ele também não está com essa bola toda. O que não significa que ele não seja perigoso. Ele, sendo um imbecil e estando isolado e desgastado, ele se torna mais violento, ele se torna mais agressivo. Então, essa parte fascista dele, essa coisa do ódio, quero matar 30 mil e não sei o quê, isso ganha força. Né? Então, para esse sujeito, para esse imbecil cometer um monte de boçalidade, é um passo. Mas eu acho que ele vem se desgastando muito. Daqui a uns dias eu quero ver esse sujeito sair na rua. Porque os berros de assassino vão crescer. Porque ele é um assassino. Ele é um genocida.
Ele vem, então, se desgastando e eu acho que ele vem se isolando. Ele consegue se isolar porque ele é paranoico. O livro da Thaís Oiana, esse Tormenta, descreve muito bem. Ele é um ser paranoico, doente. Ele dorme com arminha do lado da cama, né? Então, ele acha que está sendo perseguido por todo mundo. Então, ele briga com todo mundo. Ele já brigou com o partido dele, rachou com o partido dele, né? Até pessoas que foram decisivas na campanha dele, Joyce Halfman, Frota, Bebiano, Marinho, já romperam com esse cara. Então, ele vai se isolando porque ele briga com todo mundo, não é isso? Sim. Ele conseguiu brigar até com os governadores que vestiram a camiseta dele. Dória vestiu camiseta, Bolsodória, Witzel se elegeu graças a ele. Ele conseguiu romper com esses caras. Então, ele vai rompendo com todo mundo, ele vai se isolando politicamente e vai se desgastando. Cai. Você pergunta, até quando? Aí eu não sei, porque eu acho que ele ainda é funcional para a burguesia brasileira, para a cloaca burguesa brasileira, né? Essa cloaca que dane-se o trabalhador, quer ver que retirar direito de trabalhadores mesmo, é contra sindicato, quer ver desmatar mesmo, desmata tudo, né? Essa cloaca burguesa, o Bolsonaro é funcional para ela. O Bolsonaro está fazendo o que ela quer. Essa reunião ministerial do dia 22 de abril, Sim. que o Celso de Mello obrigou o vídeo a vir a público, em parte, porque uma parte está escondida, eu quero ver os chineses quando descobrirem o que falaram da China nessa reunião. Quero ver se esses barões do agronegócio vão ficar tão felizinhos com o Bolsonaro, com o capetão, né? Mas isso é outra parte. Essa reunião ministerial mostra como eles são funcionais para a cloaca burguesa. É o Salles, é o ministro do Meio Ambiente, ou melhor dizendo, o ministro da Devastação Ambiental, dizendo: vamos aproveitar a pandemia para desregulamentar tudo no campo brasileiro. Ou seja, eles são funcionais para os barões do agronegócio. Eles são funcionais. É o Guedes, o abutre da economia, falando que é para privatizar o Banco do Brasil, que não é para ajudar pequeno e microempresário, não, isso não serve para nada. Ele fala abertamente isso. É para ganhar dinheiro ajudando as grandes empresas. Ajudar as grandes. Eu não sei como ainda tem micro e pequeno empresário que apoia uma porcaria de um governo desses. Então, enquanto esse governo for funcional para a burguesia, ele se mantém. Enquanto esse governo for capacho dos Estados Unidos, como ele é capacho dos Estados Unidos, um vira-lata sarnento, enquanto for capacho dos Estados Unidos, ele tem um apoio do Império. Então, por isso que é difícil te responder o seguinte: quando ele fica mais radicalizado, mas ele ainda tem esse apoio. Muito bem. E aí, o que a esquerda faz? Muitos pregam uma frente ampla, que seria da esquerda. Hoje tem notícias da Dilma na internet, dizendo que até quem deu o golpe nela, ela concebe que esteja nesta frente. Mas a gente vê sinais de que nem dentro da própria esquerda a gente consegue essa união. E aí eu exemplifico isso com a retirada da candidatura do Freixo à prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que você vê a esquerda no enfrentamento ao governo Bolsonaro? Eu acho, Oscar, primeiro que a gente tem que levar em consideração que nós levamos, enquanto forças de esquerda, forças progressistas, forças democráticas, sei lá, o nome que se quiser dar isso, nós levamos foi uma baita surra. Nós levamos uma surra razoável. E não foi uma surra eleitoral, não, foi uma surra, e também não foi só uma surra política, foi uma surra ideológica. Nós perdemos a batalha de ideias na sociedade brasileira. Nós dizíamos, por exemplo, eu costumo sempre usar essa analogia, nós dizíamos que não vai ter golpe, e teve golpe. Isso. Nós dizíamos Lula livre, o Lula ficou preso quase 600 dias. Sim. Nós dizíamos fora Temer, e o Temer ficou até o final do governo dele. Nós dizíamos ele não, e o ele não foi eleito presidente, ou seja, nós sofremos uma baita derrota. Você vê um monte de fascista que foi eleito no Brasil todo para governos estaduais no sul-sudeste, para parlamento, né? Gente sem
sem nenhum compromisso com o povo e com a democracia brasileira. Nós sofremos uma baita derrota. Então, a esquerda ainda está lambendo as feridas. Então, nós apanhamos. Quando se apanha feio assim, demora um tempo para recuperar as energias. Nós vamos ter que comer um bocadinho de arroz e feijão, vamos ter que fazer um bocadinho de autocrítica sem fazer penitência, até começar a ter força de novo. Nós temos um tempo para acumular ainda, que não é pequeno não, na minha opinião. Então, isso é um dado. Então, 2020 não é decisivo, a eleição municipal é apenas um passo. Não é tão decisivo. Eu acho que ela é importantíssima. Eu acho que ela é importantíssima, porque ela é exatamente nesse processo de acumulação. Sim. Ela é exatamente nesse processo. Depois da surra que nós sofremos, nós vamos ter que vestir a sandália da humildade e acumulando força, passo a passo. A eleição de 2020 é decisiva. Ela prepara 2022. Mas eu acho que é isso. Nós estamos num processo de acumulação. Nós apanhamos, levamos uma baita surra. Segunda coisa, eu não sou da opinião de que com isso a esquerda não está fazendo nada. Eu acho isso uma injustiça. Uhum. Eu acho que a esquerda social está fazendo o que pode fazer. Você vê que o movimento sindical foi destruído. O movimento sindical, né, asfixiaram financeiramente o movimento sindical, mas mesmo assim o movimento sindical resiste, realiza suas atividades. Você pega o movimento social, idem. Então, a esquerda, você vê o movimento social, o movimento sindical na luta contra a reforma da Previdência, esperneou, brigou, foi corajoso. Não foi para negociatas. Então, eu não sou da opinião que a esquerda social não está fazendo nada. E não sou da opinião que a esquerda política também não esteja fazendo nada. Se não fosse essa esquerda política, se não fosse, por exemplo, o papel dos governadores do Nordeste, que você coloca nesse campo das forças democráticas, sim, você imagina o que seria a situação no país. O país já tinha desencarrilhado totalmente para o autoritarismo. Esses governadores são os que estão fazendo contraponto. Tem diferença de opinião com eles? Lógico que tem, mas eles é que fazem o contraponto. uhum. Você pega no parlamento, se não fosse essas bancadas progressistas no parlamento, a reforma da Previdência era muito pior do que foi. Se não fossem essas bancadas progressistas no parlamento, esse auxílio emergencial agora era R$200, que era o que o Bozo e o Guedes queriam dar. Então, acho que tem resistência. Sim. Agora, sabendo que a gente levou uma surra. Qual é, no meu entender, quais são os problemas que aparecem, né? E que você já tocou, ao citar, inclusive, essa experiência, esse fato recente do Freixo, no Rio de Janeiro. É que eu acho que, em função dessa surra que nós levamos, nós ainda estamos com pouca capacidade de articulação conjunta. Nós ainda estamos muito fragmentados. Cada um está tentando sobreviver, e isso gera um certo partidismo, onde uma força esbarra com a outra. Então, eu acho que está faltando mais espírito unitário de como enfrentar essa onda fascista. Eu acho que esse é o problema que está colocado, que se justifica pela surra, mas que a gente não deve aceitar, né? Sim. Acho que nós devíamos fazer um grande esforço para a unidade desse campo progressista, da unidade do campo de esquerda, inclusive para chegar à última questão que você colocou, da tal da frente ampla. Inclusive para construir a frente ampla. A frente ampla é fundamental. Nós só derrotamos o regime militar com frente ampla. Não foram as forças de esquerda que derrotaram o regime militar. Quem tiver essa ilusão é só ler a história. Uhum. Não é isso? Sim. Não foram as forças de esquerda sozinhas que derrotaram o regime militar. Precisou de uma ampla frente, inclusive com setores. Você veja a maluquice dessa vida. Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, participou da marcha com Deus pela família e pela propriedade em favor do golpe de 64. E na resistência à ditadura ele foi fundamental. O mundo dá muita volta. Sim. Dom Helder Câmara, idem. O mundo dá muita volta. Era o que eu ia citar. O mundo dá muita volta, né? Então, para construir uma frente mais ampla, para poder enfrentar o fascismo, nós precisamos ter um núcleo de esquerda muito consolidado. O núcleo de esquerda é o eixo da frente mais ampla, porque, do contrário, se esse núcleo de esquerda não tiver mais coeso, se essas forças do campo progressista, democrático, popular não tiverem mais coeso, ao construir a frente ampla, ele se dilui. Esse núcleo de esquerda...
esse núcleo de esquerda, a gente pode nominar, ele é PT, PCdoB, PSOL ou não? Ele é PT, PCdoB, PSOL, ele é setor do PSB, ele é setor do PDT, na minha opinião. Você tem vários parlamentares importantíssimos no PSB, no PDT, né? Ele é setor... Ele tem outras organizações partidárias do campo de esquerda que você pode juntar, mesmo não tendo representação parlamentar, mas tem sua influência no movimento sindical aqui e acolá, no movimento social aqui e acolá. Ou seja, é um núcleo mais amplo e ele, inclusive, ele vai além dos partidos, né? Ele vai além dos partidos, ele pode juntar movimentos sociais importantes que têm peso na sociedade. Esse campo é que, respeitando as diferenças, porque é evidente que tem diferença. Se não tivesse diferenças, não tinham partidos diferentes. Era todo um partido só. Era só um partido. E, às vezes, mesmo num partido só tem diferença. Imagina em partidos diferentes, né? Então, esse núcleo, respeitando as diferenças, precisa construir uma pauta unificada e precisa caminhar da unidade de ação para uma unidade mais concreta para determinadas batalhas. Por exemplo, batalha das eleições municipais. Se ele puder caminhar junto, é melhor. É melhor, né? Eu acho que esse é o desafio. E isso contribui para explorar as contradições no campo das dominantes e isso contribui para construir frentes mais amplas, mesmo que sejam frentes pontuais. Você vê, os governadores construíram uma frente, ou não construíram? Com certeza. Não foram só os governadores do Nordeste, juntou até governador do Sul-Sudeste para enfrentar as maluquices do Bozo na questão do coronavírus. Foi pontual, mas foi uma frente importante. Sim. Então, é explorar contradições, reforçar esse núcleo mais progressista, mais popular, mais de esquerda, para poder ter construção de frentes mais amplas para derrotar o fascismo, para barrar. Nós estamos tendo uma corrosão da democracia brasileira. A democracia está sendo corroída por dentro. Não é isso? A partir de um governo fascista. Nós precisamos ter mais forças para barrar essa corrosão da democracia, na minha modesta opinião. Que é uma opinião boa, que é uma opinião firme e que é uma opinião que enriqueceu aqui a página do Pensar Piauí. E que eu agradeço muito. Você é um companheiro de jornada, tanto profissional quanto política. Muito obrigado, Miro. E o Pensar Piauí depois volta a lhe procurar para lhe explorar mais seus conhecimentos. Valeu, Oscar. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando, viu? Um abração. Um grande abraço.